Os americanos pedem para voltar ao trabalho. Direto para Nova York, correspondente da Jovem Pan, Mariana Jangiacomo. Centenas de moradores da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foram às ruas na capital estadual Harrisburg na segunda-feira para protestar pela reabertura do estado. Os manifestantes, aglomerados, carregavam cartazes e bandeiras americanas. Alguns foram armados com rifles. Muitos não usavam máscaras de proteção. O aposentado Dan Henry, de 55 anos, que estava na manifestação, acha que manter o estado fechado é uma reação um pouco exagerada por parte do governo e diz que agora precisa voltar ao trabalho. O estado da Pensilvânia é o quarto mais afetado pelo coronavírus em todo o país. Já foram mais de 33 mil casos registrados e pelo menos 1.300 mortes causadas pelo vírus. A manifestação por lá foi apenas uma das que vem acontecendo nos Estados Unidos. Nos últimos dias, outros estados como Michigan, Califórnia, Ohio, New Hampshire, Minnesota e Texas também tiveram protestos pela reabertura. O plano de reabertura gradual anunciado pelo presidente Donald Trump determina que a decisão é dos governadores e só vale para estados menos afetados, onde os casos de coronavírus estão em queda. A reabertura deve ser gradual, feita em 3 fases, e o governo recomenda que durante todo o processo as medidas de prevenção continuem, com lojas, cinemas e restaurantes seguindo protocolos de distanciamento social e as pessoas considerando usar máscaras em público. Na segunda-feira, o governador da Geórgia, Brian Kemp, anunciou que a partir da sexta-feira, alguns comércios poderão começar a reabrir. Pelo Twitter, ele disse, abre aspas, por causa de dados favoráveis e mais testes, academias de ginástica, pistas de boliche, estúdios de tatuagem, barbeiros, cosmetologistas, cabeleireiros, manicures, esteticistas, suas respectivas escolas e massoterapeutas podem reabrir a partir da sexta, dia 24, com operações básicas. Fecha aspas. Depois, o governador explicou que essas operações básicas incluem medir a temperatura dos trabalhadores e monitorar possíveis sintomas, aprimorar as condições sanitárias dos locais de trabalho, manter uma distância entre os trabalhadores de cerca de 2 metros e continuar o trabalho remoto, se possível. Na Carolina do Sul, o governador Henry McMaster começou a reabertura de alguns comércios já na segunda-feira, pedindo para que as pessoas continuem seguindo as recomendações de distanciamento. Mas em alguns estados, a situação é mais grave e um cenário de reabertura ainda parece distante. Em Nova York, os números de hospitalizações e mortes estão caindo, mas o cenário ainda preocupa. O estado já registrou mais de 253 mil casos de coronavírus e pelo menos 18 mil mortes por causa da Covid-19. O estado de Nova York deve continuar fechado até pelo menos o dia 15 de maio. O governador Andrew Cuomo diz que não dá para correr o risco de reabrir o estado antes da hora e a situação piorar. O presidente Donald Trump disse que deve se encontrar com o governador de Nova York nesta terça-feira em uma reunião na Casa Branca. Trump também disse que a Casa Branca e o Congresso podem chegar em breve a um acordo para a liberação de mais 300 bilhões de dólares em ajuda para pequenas empresas. Existia a expectativa para o anúncio desse acordo ainda na segunda-feira, mas isso acabou não acontecendo. De Nova York, Mariana Jangiacomo. E só acrescentando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da noite de ontem que vai suspender temporariamente a imigração ao país em meio à pandemia. Em uma rede social, ele ressaltou que os Estados Unidos enfrentam um inimigo invisível e precisam proteger os empregos.